Essa palavra centro espírita kardecista, quem inventou foi a gente, viu? Allan Kardec não ofereceu essa prepositura. O kardecismo é invenção nossa. O espiritismo é o espiritismo. Se a gente admite que tem espiritismo kardecista, a gente dá o direito dos outros a achar que tem o espiritismo de Umbanda, que tem o alto espiritismo, o baixo espiritismo, o de mesa branca. Então nós próprios legitimamos o que não precisa ser legitimado. Então não tem vários tipos de espiritismo. Denominou essa doutrina espiritismo. Por isso, quando às vezes as pessoas querem falar do espiritismo e dizem espiritismo de mesa, espiritismo de Umbanda, eles não têm direito de fazer isso. Por quê? Quem criou a palavra espiritismo e disse o que era, o que significava, foi Allan Kardec. Não pode deturpar isso, não é? Então, ele coletou, coordenou, organizou os ensinos dos espíritos didaticamente e também os divulgou. Por isso é que ele foi denominado o codificador do espiritismo. O espiritismo. É espiritismo só, nem alto nem baixo. O povo que não entende quer fazer uma distinção. Alto espiritismo, é o pessoal que estuda, o pessoal que faz a prática do bem. Baixo espiritismo é aquele, que lida com espíritos ruins e faz coisas erradas para os outros. Isso é o povo que fala, mas em verdade não. Espiritismo só, nem alto nem baixo. Espiritismo de mesa, espiritismo de terreiro. Por quê? Porque na casa espírita, geralmente o pessoal se reúne ao redor de uma mesa, e enquanto que na Umbanda eles faziam no terreiro, ao ar livre. Então o povo observava isso e dizia, o seu espiritismo é de terreiro ou é de mesa? Mas em verdade, espiritismo é espiritismo, não é nem uma coisa nem outra, não é? Então evitemos falar assim, só há um espiritismo. E nós não estamos sendo intolerantes, não. Quem é que criou a palavra espiritismo? Kardec. Está lá na abertura de O Livro dos Espíritos. Coisas novas precisam de palavras novas. É uma doutrina nova, é uma doutrina espiritualista, mas não é como toda doutrina espiritualista, é específica. Então precisa um nome, ele criou o nome, Espiritismo. Então o Espiritismo é essa doutrina que os Espíritos revelaram e que Allan Kardec codificou, é o nome dela. Não se pode pegar o nome de Espiritismo e dar para outro tipo de atividade ou de entendimento, não é? Muitas vezes encontramos confrades nossos dedicados ao seu trabalho na seara espírita, mas que pelo fato de não terem muito apercebimento dos conhecimentos da codificação, resolvem defender a doutrina dizendo que fazem parte do espiritismo de mesa, do espiritismo de mesa branca, do alto espiritismo, do espiritismo científico, do espiritismo kardecista. Natural é considerarmos que todas essas criaturas, esses nossos companheiros, estejam imbuídos de boa vontade para com o espiritismo. Mas todas as vezes que nos referimos ao espiritismo sem ter dele o necessário e básico conhecimento, sem saber como é que Allan Kardec o definiu, como sendo uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal, sempre que nós queiramos defender o espiritismo sem que tenhamos bases no conhecimento do que ele representa, estaremos fazendo uma má propaganda dessa mensagem que queremos defender. E quando estabelecermos uma série de adjetivos para definir a nossa causa, tenhamos a certeza de que isso não é espiritismo. Nós evitamos a palavra kardecismo, nós preferimos chamar de espiritismo ou doutrina espírita, que em realidade é todo o estudo sobre a manifestação dos espíritos, a certeza da sua existência e também as consequências filosóficas e morais, levando em consideração a imortalidade da alma. Tiago, tem gente que até me pergunta se o espiritismo tem
Manifesta-se o amor maior. O seu Didi tá levitando! E não é bem assim que funciona. As pessoas pensam que o espiritismo tem ramificações, como espiritismo kardecista, espiritismo bandista, espiritismo da mesa branca. Só que dentro do espiritismo não existe ramificações. Aí você me pergunta, mas Thiago, por que todo mundo se confunde? Mas se não é a mesma coisa, você não entra no centro espírita e vê essas coisas que a gente acabou de ver. Para eu te explicar isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, lá na Era Vargas, onde as pessoas se vestiam melhor e usavam um português um pouco diferente do que a gente usa hoje. Estamos na Era Vargas. Quem está aqui também é uma proibição. A proibição que, obviamente, proíbe centros espíritas e núcleos de religiões afrodescendentes de funcionarem. A par dessa situação, o presidente da FEB dessa época foi lá, conversou com Getulinho e falou o seguinte: olha só, Getúlio, isso é espiritismo. Deixa a gente funcionar, vai, pô, libera aí. Getulinho liberou. Então, os centros espíritas, a partir deste momento, tinham liberação para funcionar no território brasileiro. Acontece que alguns núcleos de religiões afrodescendentes, por também tratarem questões espirituais, etc. e tal, também adotaram o nome espiritismo para que pudessem funcionar na época. Isso caiu na população e aí ficou comum chamar tudo que lida com espírito de espiritismo, chegando na confusão que a gente tem hoje. Mas aí eu te pergunto, por que então, com tanta confusão, eu não posso falar que existe um espiritismo kardecista? Acho que para você explicar isso é melhor a gente voltar no tempo de novo. Só que agora a gente volta mais e vai para outro lugar. E nem era português que falava lá, é francês. Então, partiu França, século XIX. Saindo da França do século XIX, de volta para o Brasil do século XXI, ainda temos questões como: e aí, você é espírita de mesa branca, azul, verde, amarela? Qual é que é? Isso aí. E não, centros espíritas não têm cores de mesa ou cores de móveis determinados. Centros espíritas também não têm coisas como altares, imagens, incensos, velas, obrigações ao praticante, bebidas alcoólicas em cultos, rituais como batismos, sacrifícios, incensos, oferendas, entre outros. Estamos na França, onde os fenômenos mediúnicos, as mesas girantes estão no auge. E Allan Kardec é convidado, graças a seu grande conhecimento e a sua grande curiosidade nos estudos, a participar de uma dessas reuniões. Quando ele chegou lá, ele viu que aquilo ali era uma anomalia, era coisa de outro mundo. E aí, com isso, ele chegou à seguinte frase: só acreditarei quando vir e me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. Com isso, nós podemos concluir que Allan Kardec não foi o criador da doutrina espírita. Não foi ele que inventou isso. E sim, ele foi o codificador da doutrina. Exatamente. De volta para o presente. Todos esses elementos fazem parte de outros segmentos religiosos e não estão presentes no interior de um centro espírita. Agora que já explicamos o que não é espiritismo, vamos explicar o que é o espiritismo, que é uma doutrina composta por 3 aspectos: filosofia, religião e ciência. O aspecto filosófico da doutrina, em primeiro lugar, trata das questões inerentes ao homem e à sociedade. Questões como: de onde eu vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? O aspecto filosófico da doutrina está presente no Livro dos Espíritos, que é a primeira das 5 obras básicas compostas por Allan Kardec em 1857. O livro conta com mais de 1000 perguntas e respostas acerca dos mais diversos temas. Vamos tratar agora do aspecto religioso da doutrina espírita. Tem gente que pensa que a doutrina espírita não é uma religião, mas está equivocado, porque assim como as outras, ela busca uma conexão direta com o Cristo. É uma doutrina cristã, onde prega o amor, a paz, a caridade, a fé. É uma doutrina que busca explicar, esclarecer os ensinamentos que Cristo trouxe de forma alegórica para nós. O aspecto científico da doutrina estuda os fenômenos mediúnicos,
a sua relação conosco, com a natureza e com o todo. O Espiritismo, desde sua origem, estuda esses fenômenos produzidos por espíritos, sua causa, suas consequências e seus motivos. O estudo sério destes eventos é uma premissa do aspecto científico da doutrina.